Opa, meu nome é Emanuel e sejam bem-vindos ao Budgetório. E pra hoje, temos o vídeo das melhores cartas budget para as 99 de Lorien Eclipsed, a mais nova coleção de Magic the Gathering. E a premissa aqui é a seguinte: a Wizards lança coleções demais e, sinceramente, é difícil de acompanhar tudo, mas eu estou aqui para te contar quais são as cartas de ECL que eu achei mais impactantes e que não custam uma fortuna. Assim você pode se inteirar da coisa toda bem de boa. E é claro, essa lista é baseada no que eu considero como cartas boas, então sintam-se livres para comentar abaixo quais cartas que vocês gostaram mais e que não apareceram aqui. E mais uma vez, eu me sinto impressionado pelas cartinhas baratinhas, incomuns, mais simples que a Wizards lança, pois tem tido muita coisa boa, muito efeito eficiente por custos monetários bem baixos. E nós vamos ver isso tudo aqui juntos, é claro. Assim como o Budgetório também está junto da KGB Games, que é na verdade mais do que uma loja. É um espaço seguro e confortável, especializado em Commander, feito para reunir quem curte Magic, Pokémon e RPG, tudo com a expertise do time KGB. Então se você for de Taboão da Serra, Mudar Artes ou Itapecerica em São Paulo, vem fazer parte da família KGB Games, mais do que uma loja, o lar da sua boa jogatina. E é claro, não menos importante, o canal tá fechado juntinho da 3D Universe Deck Boxes, trazendo proteção e beleza com caixas personalizadas e impressas em 3D. E seja para enfeitar o seu setup ou surpreender na lojinha, você não vai ficar na mão. Então use o cupom Budgetório5 e venha fazer parte da nossa família, obtendo a melhor box pelo melhor preço. E por favor, gente, por favor mesmo, caso não sejam inscritos, de verdade, ajudem o Budgetório a inteirar 9.000 inscritos antes do nosso aniversário em março. Tamo quase lá, eu acho que dá. Às vezes você acha que tá inscrito porque o YouTube entrega vídeo, mas checa aí que às vezes você não tá inscrito. E significa muito pra mim se a gente conseguir essa meta. Muito obrigado, inclusive, pra quem apoia o canal. Vocês são 10 e isso aqui só é possível por conta de vocês. Beleza? Então beleza. E pra nossa primeira carta da coleção, a gente tem aqui Chamado da Linhagem. Inclusive, né, já avisando, tá tudo em ordem aleatória mais ou menos. No geral, talvez seguindo de cartas mais caras pra menos caras. Vamos ver. E esse aqui é um feitiço por 8 manas, 6 quaisquer preta, com Convocar. E aí a carta vai te lembrar que, para convocar, as suas criaturas podem ajudar a conjurar esta mágica. E cada criatura que você virar ao conjurar esta mágica, paga por um mana genérico ou um mana da cor daquela criatura que tá virada. Agora, pro resto do efeito, você escolhe um tipo de criatura e retorna todos os cards de criatura do tipo escolhido do seu cemitério para o campo de batalha. E eu já vou adiantar, Lorien tem sinergias demais para decks de criaturas, né, decks de Estirpe, que são todas com o mesmo tipo, de forma que eu devo focar mais nas opções gerais do que nas específicas. Então se, por exemplo, eu não falar aqui de uma carta que, genial pra deck de elfo, como que o Emanuel não viu essa carta? Bom, porque é que eu dei preferência a algo que funciona pra qualquer tipo de criatura. E assim, reanimação global, né? Nem sei se tem muito o que dizer aqui, é bom, cara, é bem bom. Eu acho que convocar é meio cilada, caso seu plano seja usar isso pra se recuperar de globais, pois os bichos meio que já morreram. Até serve, você vai ter que pagar isso aqui por preço cheio, não é ruim você pagar 8 manas e reanimar sua board inteira. Agora, pra decks tipo uma Varina, um deck de elfos com autotrituração, onde você pode encher o grave e voltar tudo por poucas maninhas por conta do convocar, aí sim, isso aqui é bom demais, cara. Em seguida temos Pulcro Protetor Altruísta, uma criatura elfo guerreiro 4/2 por 5 manas, 3 quaisquer verde com lampejo e convocar que diz... Respira, Manuel. Quando essa criatura entrar, escolha um tipo de criatura. Outras permanentes que você controla daquele tipo ganham resistência à magia e é indestrutível até o final do turno. Uma cartinha de respeito para todas as listas de elfos, todas as listas de guerreiros, né? A Nagila gosta muito. Mas de verdade, eu não vejo problema de se entrar, por exemplo, numa lista de Fractus. Estraga um pouquinho o tema, estraga, mas você sabe o que estraga mesmo? É board wipe, cara. Board wipe estraga muito e você poder virar 5 bichos e fazer isso aqui de graça é show. Protege fichas iguais também, vira suas 5 saprófitas e mantém a board viva, é bom. Já em sequência, a gente vai falar aqui do Guardião de Glenlendra, uma criatura fada mago 3/4 por 3 manas, 2 quaisquer e um azul, que tem lampejo, voar e também. Essa criatura entra com marcador -1/-1, pague um mana qualquer e um azul, remova o marcador dessa criatura e anula a mágica não de criatura alvo e o seu controlador compra um card. E esse aqui é um arquimago de Glenlendra diferente. Não vou dizer que é 100% piorado, mas para propósitos de controle eu creio que ele seja pior sim.
Mas se você quer a segunda melhor coisa, ou tem sinergia de voadores e marcadores, eu acho essa cartinha até bem honesta. Todo mundo, inclusive, costuma odiar o cara que tranca a mesa, sabe? Blinka o Arquimago de Glenlendra 20 vezes. Esse aqui pelo menos dá a comprinha soprando a ferida, logo é mais político. E em deck de politicagem, não preciso nem dizer, é bem bom. Agora eu quero passar rápido para algumas cartas lendárias que eu acho que valem para as 99, mas que eu mencionei como bons comandantes. Já vou deixar claro, eu não faço isso geralmente. Quando eu menciono uma carta para comandante, eu gosto de deixar ela só ali. Mas, meu amigo, essas cartas aqui são bons comandantes e são excelentes 99. Eu não podia deixar passar, nem que fosse rapidinho. Excepcionalmente, então, eu gosto da Cinereia, reacesa, pois o seu lado da frente te dá mais opção e o lado de trás gera mana. Bem legal, dorkzinho honesto. Tem o Lúen também, naturalista imperfeito, elfo druida 1/3 por 2 manas, só que cria fichas para os nossos terrenos no cemitério. Redundância inclusive para a excelente carta Colheita de Vormes. E por fim, o melhor de todos, eu acho, Kiro, Calouro Atento, um vampiro clérigo 3/3 por 3 manas que vira 2 criaturas desviradas que você controla e copia a habilidade desencadeada alvo que você controla. E esse aqui vai entrar fácil na minha Nimpacal, cara, ele é bom demais, você tá doido. Cartas que copiam habilidades desencadeadas simplesmente vêm em jogo demais, eu não consigo nem te falar, cara. Porém, o que eu consigo te dizer é que se você quer ouvir a minha opinião de fato sobre essas lendas todas, link pra análise de lendas aí no canto da tela, se eu lembrar, e ou na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo eu costumo colocar assim. Já em seguida vem aí a carta Adivinha do Crepúsculo, uma criatura elfo clérigo 3/3 por 3 manas, dos quais querem uma preta, e quando essa criatura entra, vigia 2. Que é aquela habilidade tipo Vidência, só que você pode botar no topo ou no grave. E toda vez que uma ou mais criaturas que você controla entrarem, se elas entraram ou foram conjuradas de um cemitério, cria uma ficha que é uma cópia de uma delas. Essa habilidade desencadeia apenas uma vez a cada turno. E com tanto persistir nessa coleção, eu vejo isso aqui sendo uma opção bem legal de carta. E já entra mandando coisas pro grave, inclusive. Aliás, muito bom no deck de Vigiar de Ravnica, quase que eu esqueço dele. Eu acho que roda bem demais, inclusive reanimando suas criaturas duplicadas. Agora para nossa próxima carta, a gente tem aqui o Dissidente Mão Alba, uma criatura elfo bruxo 1/2 por 1 mana preta apenas, que vira para fazer, estragar 1 e dar vigiar 1. Ou você pode virar e estragar 2 para exilar o card alvo de um cemitério. E aí eu paro pra te lembrar que, pra estragar 1, você coloca o marcador -1/-1 em uma criatura que você controla. Sim, Blight foi traduzido pra estragar. Que legal, não é mesmo? E durante seu turno, você pode conjurar mágicas de criatura dentre os cards que você possui, exilados com essa criatura, removendo 3 marcadores dentre as criaturas que você controla, além de pagar os seus outros custos. Muito cinético, eu acho que roda até no deck de marcadores -1/-1 da Titia All, eu tenho que testar, e também em decks de marcadores +1/+1 que utilizam de mortal, pois é uma maneira de remover esses marcadorzinhos, pois -1/-1 e +1/+1 a criatura só se anulam. Acho útil. Inclusive o Mikael, se eu não me engano, vai ser o exemplo mais marcante de mortal, apesar de que, né, ele não precisa de ajuda pra combar com certeza. Agora pra uma mágica instantânea bem bacana, a gente tem aqui o Crescendo Harmonizado, por 6 manas, mas com Convocar. Nós escolhemos um tipo de criatura, compre um card para cada permanente que você controla daquele tipo. Nota, para cada permanente, não para cada criatura. Se você tem cartas do tipo Estirpe, tipo o Encantamento Tritão, conta também. Esse aqui é tipo um Pacto da Serpente ou uma Melodia Distante. Melodia Distante que inclusive veio também do bloco original de Lorien. Logo isso aqui pode ser inclusive uma referência com um power level um pouco mais atualizado para 2026. Não que a opção anterior ficou ruim, tá? Melodia Distante ainda roda, só dizendo. Inferno Coletivo, sequência, um encantamento por 5 manas, 3 quaisquer vermelha com Convocar. E conforme esse encantamento entra, escolha um tipo de criatura e dobre todo o dano que fontes que você controla do tipo escolhido causariam. E essa eu não vou nem gastar tanto tempo, pois se essa carta é pra você, já deve ter ficado óbvio. Ah, sei lá, joga de Goblin, joga de Dragão? Aproveita. Joga de Tritão? Talvez não então. Próximo assunto, Peneiração, um feitiço por 6 manas, 4 quaisquer, branco com Convocar, que diz: a cada jogador você escolhe uma criatura que aquele jogador controla, e então cada jogador sacrifica todas as outras criaturas escolhidas que controlam que não compartilham um tipo de criatura com a criatura escolhida que ele controla.
Calma, exemplo, vamos supor que o cara tá jogando de elfo, mas ele por algum motivo tem uma fichinha de planta. Você escolhe a fichinha de planta, as outras criaturas dele presumidamente não são plantas, então eles se sacrificam. E essa aqui é mais uma das globais que não afetam a sua board, mas que não são 100% confiáveis para remover tudo. A Wizards tem explorado esse espaço de design bem melhor nos últimos anos, e eu fico feliz que agora temos um arbítrio rigoroso melhorado que sacrifica, cara. Sacrifício é pesado, indestrutível não salva. Ah, chegamos! Depois disso vem Corvo Espelhomente. Inclusive, sim, Corvo Espelhomente não é coroa, que é crown, mas sim corvo, que é crow. O que, né... Como assim, cara? Você não tá vendo o corvo ali na arte da carta? Ó, olha ali, ó. Mas isso aí é porque eu botei ele na foto usando Krita, pois eu não tenho Photoshop. Grande equipe de tradução. Muito obrigado, gente. Mas eles devem estar fazendo isso aqui por areninha ao custo de um Guaraná Artemis e um pão com margarina. Então, sei lá, melhor do que nada. E esse aqui é um artefato, equipamento por 4 manas, que diz: enquanto este equipamento estiver anexado a uma criatura, na primeira vez que você criaria um ou mais fichas a cada turno, em vez disso, você pode criar aquela quantidade de fichas que são cópias da criatura equipada, e ela equipa por 2 manas apenas. E eu acho que isso aqui é bem bom, em geral, até pra um deck de popular, tipo um Gired da vida. Mas é melhor ainda se o seu general cria todo turno várias fichas de uma única vez. Ou se você é dono de um deck de fichas que cria várias fichinhas de uma só vez. Destaque aqui, inclusive, para decks de equipamento criatura, tipo uma Nahiri, que vai ter o seu tokenzinho de germe, e nesse caso vai entrar com uma cópia da criatura equipada, o que costuma melhorar consideravelmente os germes, que são o que? 00, se eu não me engano. Agora pra outra, que também é barateira e boazinha, a gente tem plano de ataque, um encantamento por 5 manas, 3 quaisquer, vermelha e verde, que diz: cada mágica de não criatura que você controla tem conspirar. E presta atenção, amigo ou amiga, pois essa habilidade é um pouquinho diferente, e eu vou explicar mais resumido, pois a explicação completa é grande. Para conspirar, conforme você conjura essa mágica não de criatura, você pode virar 2 criaturas desviradas que você controla que compartilhem uma cor com ela. Quando fizer isso, copia e você pode escolher novos alvos para a cópia. Uma cópia de uma mágica de permanente torna-se uma ficha. Ou seja, tá fazendo uma hélice de raio. Exemplo, como quem não quer nada. Você pode virar um bicho branco e um bicho vermelho para copiá-la. Não, as criaturas não precisam compartilhar uma cor entre si, mas elas precisam compartilhar pelo menos uma cor dentre as que elas têm com a mágica que está sendo conspirada. Enfim, como ex-jogador de moço tamanho de ataque, essa carta deixa meu coração quentinho, cara, pois agora toda não criatura pode ser conspirada. E para quem ainda joga de moço em 2026, saiba que com ambas na mesa, suas mágicas instantâneas e feitiços vermelhos e verdes têm conspirar. Sim, conspirar é uma habilidade cumulativa que deve ser paga individualmente 2 vezes, virando 4 criaturas para fazer as 2 cópias. Bem legal, inclusive num belo de encantamentos, eu acho que roda para copiar os tais encantamentos. Em seguida temos Energético e Poderoso, feitiço por 5 manas, 4 quaisquer e uma verde, onde você escolhe 2 criaturas que você controla, compra X cards e as criaturas escolhidas recebem mais X e ganham atropelar até o final do turno, onde X é a diferença entre o poder das criaturas escolhidas. E essa aqui eu admito ser um pouquinho nichada, pois que deck realmente vai ter, sei lá, uma 8/8 e uma 1/1 para comprar 7 cards e dar mais 7 atropelar para ambas? Ah é, a maioria dos Voltrons, não é mesmo? E eles costumam ter acesso a alguma porcariazinha que cria uma fichinha de token. Fichinha de token é ótimo, né? 1/1. Uma carta lá da solidariedade no mono white, um abraço verdejante no verde. E pela minha pesquisa rápida, tem umas 28 auras que fazem isso, que valem no Commander. E se você aceitar fichas maiores que mais um, mas que vão, né, diminuir a diferença entre a maior criatura e a menor criatura, tem mais opção ainda além dessas 28. Seja feliz. Tá aí na tela, ó, copia e bota no Scryfall. Para a próxima carta, temos Larápio Asqueroso, uma criatura Goblin Guerreiro 3/2 por 2 manas, uma qual é o Quer e uma vermelha, que diz: no início da sua primeira fase principal, você pode estragar um. Se fizer isso, crie uma ficha de tesouro. Bom pra decks de Goblins, e se eu jogasse de Krenko, eu não me importaria em perder um Goblinzinho 1/1 pra ganhar um mana. Ou diminuir um Goblin meu, ele não precisa morrer, pode ser um 2/2, ele cresce pra baixo, o famoso diminui. Isso aqui é quase que sacrifica uma criatura por um mana a mais todo turno, e Goblins são terrivelmente substituíveis.
Agora a gente tem colheita de sonho, essa aqui é legal, inclusive. Um feitiço por 7 manas, 5 quaisquer e 2 manas híbridas, azul e preta. Então você pode pagar azul, 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 preto, preto, preto. E ela diz que cada oponente exila cards do topo do próprio grimório, dele ou dela, até ter exilado cards com valor de mana total igual ou superior a 5 desta forma. E até o final do turno você pode conjurar os cards exilados dessa forma sem pagar os seus custos de mana. E pra mim, muito do que é problemático com esse tipo de carta para arquétipos de furto é que, por mais que te deixem exilar o topo de todo mundo ou de um oponente alvo usando feitiço, e tem vários feitiços lendários que são para roubar cards, esses arquétipos, esses feitiços bem comuns, muitas vezes não vão te dar acesso ao verde. A não ser que você esteja jogando de Gonti. O Gonti rouba carta e tem verde. E assim, fica duro jogar 3 mágicas de 3 jogadores no braço, na munheca, sem mana o suficiente. Mas se cada oponente exilar 2 cartas aqui, uma de custo 2 e uma de custo 3, por exemplo, já são 6 mágicas de graça. Isso desconsiderando aquela pessoa que pode, de cara, achar um Eldrazi de 11 mana no topo. Também funciona. É mais feliz ainda pra gente. Carta bem necessária pra esse arquétipo, legal, mas ruim de jogar no Spell Table, eu imagino. Vinculação da Estirpe, um encantamento por 5 manas, 3 quaisquer branca branca, que dá para as criaturas que você controla mais X, onde X é o número de criaturas que entraram no campo de batalha sob o seu controle neste turno. E no início do combate no seu turno, cria uma ficha de criatura que fique em verde e branca 1/1. Isso aqui é tipo um comandante dos Noitedouro, só que diferente. Não melhor, mas sim diferente. E pra quem quiser jogar de fichinha, o comandante da Noitedouro já é bem quebrado. Ele vira jogo, história do nada. Isso aqui é mais redundância pra deixar o seu dia de fichas mais feliz ainda. Quem disse que Commander são 99 cartas diferentes? O bom mesmo são essas cópias funcionais. Gargantilha de Glaciofogo, um artefato por 2 manas, um qualquer e um azul, que tem um texto que... segura essa aqui. Conforme este artefato entra, escolha um tipo de criatura. Toda vez que uma permanente que você controla do tipo escolhido entrar, coloque um marcador de carga neste artefato. Vire e remova 3 marcadores de carga deste artefato. Você pode conjurar a sua próxima mágica, instantânea ou feitiça nesse turno, copiando-a. E você pode escolher novos alvos para a cópia. Mute o texto, você escolhe um tipo de criatura, vai entrando desse tipo e você ganha marcadores. E pra mim isso meio que foi feito pensando nos elementais desse set, que vão querer tirar esses marcadores pra copiar mágicas, eles têm sinergias com instantâneos e feitiços, inclusive. Mas sinceramente eu quero colocar isso aqui num Taurand. Eu acho que ficaria bem legal num Taurand. Pedra da Reunião, essa parece complexa, mas é rapidinha. Um artefato por 4 manas que, conforme entra, isso você escolhe um tipo de criatura. Mágicas que você conjura do tipo escolhido custam 1 a menos para serem conjuradas, e quando esse artefato entrar e no início da sua manutenção, olhe o card do topo do seu grimório. Se for um card do tipo escolhido, você pode revelá-lo e colocá-lo na sua mão, e se você não colocar o card na sua mão, você pode colocá-lo em seu cemitério. Então olha, essa carta reduz custo e ela também vai deixar você olhar o topo e colocar na sua mão mágicas do tipo que você escolheu. E eu gosto dessa aqui, pois ela meio que me lembra o ícone de ancestralidade, só que bom. Eu não sei porque eu realmente não gosto do ícone, eu acho que ele é meio clunky, meio caro. Tem seus usos? Sim, mas eu acho que essa aqui tá mais aprovada ainda. E falando em aprovação, vocês estão curtindo o vídeo? Se sim, então, por favor, considerem me apoiar no apoia.c/BudgetoriusCMD. Qualquer tanto ajuda, e isso aqui só é possível graças a essa galera. E de novo, se inscrevam como eu havia pedido, estamos quase em 9k, e eu tô sonhando com esse aniversário de 4 anos com 9kzinho em março, beleza? Então beleza. Em sequência, vemos aqui a carta Emissário Virulento. Uma criatura elfo assassino /1 por 1 mana verde apenas com toque mortífero. E toda vez que outra criatura que você controla entrar, você ganha 1 ponto de vida. Mais o bichinho pra life gain, se você joga de verde e branco com cartas tipo Encarregado da Alma e da Essência, isso aqui é legalzinho também. Meio difícil de argumentar, ainda mais quando ele tem toque mortífero, te protegendo no early game. Esfoladora de Tomos Voraz, uma criatura fada ladino 2/3 por 3 manas híbridos azuis e pretos, com voar, que diz que toda vez que você conjurar uma mágica durante o turno de um oponente, você pode pagar 1 ponto de vida, e se fizer isso, compre um card. E calma, pois eu vou juntar ela aqui inclusive com a Sylphid Indesejada. Criatura fada ladino 2/1 por 2 manas, um qualquer e um azul, que também tem voar, e toda vez que você conjurar uma mágica durante o turno de um oponente, faça vigiar 2.
Semana passada eu falei de um Oscar de descarte para conjurar coisas no turno dos outros, mas a verdade é que Dimir Flash é uma possibilidade real já faz um tempo. Não é o melhor baralho de todos por conta da falta de suporte, porém mais algumas cartas boas como essas duas fadinhas devem deixar tudo no esquema bem em breve. Aprovado, supondo que o arquétipo continue crescendo, mas do tamanho que tá agora essas cartas com certeza entram também. Morpholoid Abocanhador, uma criatura metamorfo 1/2 por 3 manas, duas quais querem uma verde, com Morpholoid, que significa que este card é de todos os tipos de criatura ao mesmo tempo. Quando essa criatura entrar, destrua até um artefato ou encantamento alvo, e é o tipo de sinergia que é bacana, roda, sei lá, no seu deck de tritões, de elfos, mas muita gente, eu incluso, não curte tanto, pois parece meio genérico. E assim, é genérico, mas é genérico e bom, então paciência, tem tipo de criatura que tá judiado, tipo lobisomem, isso aqui é um lobisomem bacana. Chegada grosseira, na sequência, um feitiço por 1 mana vermelha apenas, a criatura alvo ganha atropelar e ímpeto até o final do turno. Compre um card. Essa aqui é boa, mas altamente específica, tendo alguns decks que estão bem felizes com o lançamento dessa figurinha. Por exemplo, todos os decks de dar alvo em suas criaturas com magiquinhas baratas, como uma pluma, uma azada ou até mesmo uma Elsha. E comprando uma cartinha isso aí ainda fica mais gostoso. Subcorrentes Prismáticas, encantamento por 4 manas, 3 quais querem uma verde, que tem a nova habilidade de Vívido. Eu acho que tá aparecendo só agora no vídeo, eu não acho que eu mencionei antes. E diz que, quando este encantamento entrar, procure em seu Grimório por até X cards de terreno básico, onde X é o número de cores dentre as permanentes que você controla. Revele aqueles cards, coloque-os na sua mão e depois embaralhe. Você pode jogar um terreno adicional em cada um dos seus turnos. Pra mim, pelo menos, tudo que deixa jogar um terreno a mais vê jogo. E como algumas dessas cartas são estupidamente caras, temos sim espaço pra isso num deck budget da vida. Ah, mas Emanuel, isso meu deck é 2 cores, né? E aí, como é que funciona? Isso aí roda no meu Omnath Gruul? Bom, com isso aqui no Omnath Gruul, você compra, compra entre aspas 2 lands e joga um. Pra mim é dentro, deve até entrar na fila para inclusões no meu Razazon Shaper of Sand. Ataque Pírrico, uma mágica instantânea por 3 manas, 2 quais querem branco, que diz que, como custo adicional para conjurar essa mágica, você pode estragar 2 e escolha um. Se o custo adicional dessa mágica foi pago, escolha ambos. Mágica modal, cara, eu gosto mais. As opções são: destrua artefato ou encantamento alvo, destrua a criatura alvo com valor de mana 3 ou maior. E cada modo, como remoção instantânea por 3 manas, seria meio caro, sabe? Pagar isso por qualquer um dos efeitos. Mas podendo escolher entre eles, bom, aí a figura melhora. Podendo fazer ambos? Vixe, aí eu já fico até deprimido que não roda na minha titia all. Agora nós temos Desencovar, falando em goblins, mágica instantânea, um qualquer e uma preta, 2 manas, com escolha 1. Devolva o card de criatura alvo de seu cemitério para sua mão, ou devolva 2 cards de criatura alvo que compartilhem um tipo de criatura do seu cemitério para a sua mão. Cara, talvez aqui seja a hora de passar vergonha, mas essa aqui eu botei na vibe, pois eu acho que tem uma carta de Modern Horizons que tem 2 Fractus na arte, que faz o mesmo. Eu usava a carta dos Fractus, e se essa aqui for minimamente melhorzinha, que eu não lembro de cabeça, já é uma recursão muito bem-vinda para decks de Estirpe. Eu apoio muito. Crescimento das Selvas Cintilantes, um encantamento aura por 1 mana qualquer e um verde, 2 manas ao todo, com encantar terreno, e conforme essa aura entra, escolha uma cor. Terreno encantado é da cor escolhida, e toda vez que um terreno encantado for virado para gerar mana, seu controlador adiciona um mana adicional da cor escolhida. E essa aqui eu enxergo como mais ramp para decks de encantadoras, por mais que o ideal mesmo seria ter mais encantamentos que rampem terrenos básicos para a mesa. É mais seguro, mas esses aqui ainda são muito interessantes, e cartas como a Estrid, a Mascarada, inclusive tem sinergia com permanentes encantadas, o que quer dizer que isso tem seu lugar. Agora a gente tem uma cartinha, bicho, que eu achei muito interessante. Não muito forte, mas muito interessante. O Omni Morpholoid. Criatura metamorfo 0/0 por 5 manas. 3 quaisquer azul com Morpholoid Convocar. E você pode fazer com que essa criatura entre como uma cópia de qualquer criatura no campo de batalha, exceto que ela tem Morpholoid também. Ou seja, o maior problema de clones para decks de um tipo de criatura apenas, decks de Estirpe, é que por mais que clones sejam fortes,
eles não interagem com as suas sinergias. Não adianta botar, por exemplo, um clone num deck de zumbis esperando clonar qualquer coisa que não sejam suas próprias criaturas. Pois caso contrário, você termina com uma cópia do Nicobolas num deck de zumbis, o que seria até temático, na verdade, da sua própria forma. Pelo menos num deck de Amonkhet. Mas isso aqui garante que o seu Nicobolas agora seja um zumbi. E também um Fractus. Mas não um sacrário, isso é um tipo de encantamento e não um tipo de criatura. Para a próxima carta temos Personificar, deve ser da Atlas, eu quero um Megatenificar em breve, que é uma mágica instantânea por 2 manas, uma qualquer e uma branca, que exila a criatura alvo que você controla e então devolve aquele card para o campo de batalha sob o controle do seu dono, e você cria uma ficha incolor 1/1 tipo Metamorfo com Morpholoid. E essa aqui é a mesma lógica da anterior, pelo menos ao meu ver. Seu tipo de criatura escolhido tem sinergia com Blink? Sim, então esse Blink vai entrar no deck. Você gostaria de desencadear essas sinergias e ainda ter mais uma criatura de qualquer tipo? Sim, também. Pois esteja servido, meu varão, aleluia e axé pra todo mundo. Em seguida temos Festival de Clashan, encantamento Extirpe que fiquem por 3 manas, 2 quaisquer e uma branca, que quando entra você cria 2 fichas que fiquem em verde branco 1/1. E por 5 manas, 4 quaisquer e uma branca, você cria uma ficha de criatura que fique em verde branca 1/1. E essa aqui eu vou admitir que é uma das piores cartinhas de hoje. Sério mesmo. Mas tem sim, cara, listas que gostam de encantamentos e fichas ao mesmo tempo. E 3 manas para 2 fichas numa permanente, que pode ser blinkada, pode ser recorrida, tem seu mérito. Não vou gastar mais tempo, eu vejo potencial e se servir para você, fantástico. Surrador Prismático, criatura elemental 6/6 por 6 manas, 4 quaisquer verde-verde, com atropelar e vívido. Quando essa criatura entrar, até X criaturas alvo que você controla recebe mais X até o final do turno, onde X é o número de cores, dentre as permanentes que você controla. E essa aqui é bem interessante também, com uma casa óbvia em decks de elementais de 5 cores. Mas assim, se você faz isso com, sei lá, uma lenda de 5 cores na board, aí você adiciona com toda certeza pelo menos 31 de poder na mesa imediatamente por apenas 6 manas. Isso é obviamente bem legal, essa é uma cartinha time, né, que eles falam, que é pro jogador mais porradaria louca. Mas também, obviamente, isso aqui gasta algum setup. E eu acho que o motivo de eu curtir isso é pois eu tinha um Kenrith Reanimator que focava em bater. E eu me vejo utilizando isso aqui nesse tipo de lista, apesar de hoje em dia eu não ter mais o Kenrith montado. Ou seja, isso tem potencial nesses decks estranhos de 5 cores. A Wizards tem adorado fazer lendas 5 cores para as coleções de Universes Beyond, então fiquem de olho. Mas em elementais de 5 cores, isso aqui também é só babaca. Em seguida, nós temos núcleo de Feardock, artefato Extirpe com Metamorfo por 3 manas, que tem Morpholoid, vira para adicionar um mana de qualquer cor, e você pode pagar 4 manas genéricos e esse artefato torna-se uma criatura artefato 4/4 até o final do turno. De novo, nem todo tipo de criatura é criado igual, alguns passam mais trabalho que outros. E eu acho que essa pedrinha de mana é justamente para aquele tipo de criatura que tá com fome, cara, tipo Night Stalkers da vida. E eu falo a seguinte frase sem um pingo sequer de sarcasmo, mas se você tá jogando de Night Stalkers, isso aqui é bem bom. Tech de Night Stalkers quando aqui no budgetório, hein? É de se pensar. A afirmar perfeição, feitiço por 2 manas, uma qualquer e uma verde, a criatura alvo que você controla recebe +1/+0 até o final do turno, e ela causa dano igual ao seu poder até uma criatura alvo que o oponente controla. Geralmente eu acharia isso aqui bem qualquer coisa, mas de verdade mesmo, esses dias atrás eu tava montando um Ronas de toque mortífero, e eu já montei um Fim, portador da presa, e você se surpreenderia com a frequência com que a Wizards tem impresso criaturas verdes com toque mortífero. Se seu deck for Golgari, então, vixe, tem literalmente cartas temáticas e sinérgicas disso pra utilizar. E olha, compzinho, dano, bem seguro, bem verão, eu gosto. Abraço de Folhadouro, encantamento aura, 2 manas quaisquer uma verde, ou seja, 3 ao todo, com lampejo encantar a criatura. E quando esta aura entrar, a criatura encantada ganha atropelar, indestrutível até o final do turno, e a criatura encantada recebe +2/+0. E assim, esse buff sem atropelar por 3 manas tá bem caro, tá bem azedinho. Mas com indestrutível até o final do turno, eu passo a enxergar isto como uma proteção que deixa um buff perene, que é algo bem legal por si só. Entra num Tron da vida, que mesmo se protegendo tem medo de global no turno dos outros.
Agora para nossa penúltima carta temos a Curiosidade Ardente, um feitiço por 3 manas, duas quais querem uma vermelha, e como custo adicional para conjurar essa mágica você pode estragar um. Exile os 2 cards do topo do seu Grimório, mas se o custo adicional dessa mágica foi pago, exile os 3 cards do topo em vez disso. Até o final do seu próximo turno você pode jogar aqueles cards. E lembra que eu falei que é meio aleatório a ordem que as coisas aparecem? É um crime isso aqui ter ficado quase no final, pois eu de verdade acho que essa é a carta que eu mais comprarei cartas, pois pra mim ela é um monstro. Inclusive, se você chegou até aqui, né, vendo essas cartas mais no fim do vídeo, comenta aqui a sua cor favorita. Vai, comenta aí abaixo. Vermelho é o melhor, se você gosta de vermelho, é claro. Azul é o melhor, Golgari é o melhor. E por aí vai. Só pra eu saber quem tá indo até o final dos vídeos grandes como esse. Eu fico curioso, nem todo mundo vê até o final. Mas enfim, vermelho não tem acesso nenhum ou quase nenhum a cartas de 3 manas compra 3, que é uma das melhores taxas de mana pago por carta comprada. Ou acessada, né? Porque isso aqui não é compra. E pelo custo, cara, de um mísero marcadorzinho você faz a festa. Não ridique isso. Ah, depois de uma global essa carta aqui é pior. No early game, quando você não tem tanto bicho, é pior. Meio broxado. Sim, concordo, mas esses são os piores cenários que ocorrem tipo 5% do tempo. Normalmente tu vai diminuir um bichinho, exilar as 3 do topo e ter até turno que vem pra jogar isso tudo. E pra mim é genial, fenomenal, eu amo essa carta, eu quero 10 cópias, 6 cópias pelo menos. E por fim, mas talvez menos importante, vai estar certo? Menos importante. Trilheiro Morpholoid, uma criatura metamorfo 1/2 por 3 manas com Morpholoid. E quando essa criatura entrar, você pode procurar em seu Grimório por um card de terreno básico, revelá-lo, colocá-lo na sua mão e depois embaralhar. Foi uma brincadeira, não é que isso aqui é menos importante. Parece bobinho, talvez. Talvez seja bobinho. Mas, cara, em decks de tipo de criaturas de 5 cores, como Fractos, Elementais, Dragões e afins, isso aqui é bom demais. Isso aqui, inclusive, é o seu dragão de 3 manas para desencadear as suas sinergias draconísticas baratinhas. Pensa que luxo, cara. Um herdeiro do Drago faz isso aqui por 2, incolor. Isso aqui ainda pega um dos seus 5 tipos de terreno básicos no deck, ou talvez literalmente 5 terrenos básicos, pois tem gente que é gananciosa ou gananciosa. Eu sei que você faz isso, eu sei onde você mora. E essa carta bota um daqueles 5 terrenos, 20% de suas lands básicas na sua mão. É a sinergia perfeita de 5 colors, que corrige cor sem gastar cor alguma. Show! E bom, por hoje é isso. Esqueci alguma carta? Se sim, por favor, comenta abaixo. Eu vou adorar saber. Ou só comenta de qualquer forma. Eu gostei dessa carta, Emanuel. Eu vou falar, que legal, muito boa essa carta também. Mas antes de ir, tem outra coisa que é muito boa aqui, que são os apoiadores do Budgetório, que eu vou deixar um alô pra todo mundo. Vocês que fazem isso daqui acontecer, gente. E valeu, eu fico até meio sem jeito, mas brigadão mesmo, é de coração. E dúvidas, sugestões de vídeo ou qualquer outra coisa, deixa um comentário abaixo. Eventualmente eu leio tudo e respondo caso seja necessário. Obrigado pela sua atenção. Meu nome é Emanuel e esse é o Budgetório. Até mais!